que começa às 19h15 e vai até às 19h50. E os passes começam às 19h30 e vai até às 19h50. E a partir das 20 horas temos a leitura do Evangelho, explanação e o trabalho mais voltado ao Evangelho. Terças-feiras nós temos os passes que começam às 19h30, vão até às 19h55 e palestras aqui no salão a partir das 20 horas. Aos sábados temos a yoga das 9 às 10 e acho que ainda existem vagas, ou se alguém quiser conhecer, é só falar com a Simone, né? Deve ter o cartãozinho ali fora ali, para conhecer, ver como é que funciona, se entra no ritmo e quer fazer alguma coisa sobre a yoga. É muito bom para a concentração, para aliviar o estresse do nosso dia a dia. O exercício físico e o exercício mental na yoga é muito bom, certo? Aos domingos nós temos a evangelização infantil, das 9h30 às 11 horas, e a atividade, esse ano, está sendo com crianças de 5 a 8 anos, né? Das 9 às 9h30 temos o passe, e das 9h30 às 10h30 temos a palestra, que geralmente é o Richard que está aqui, né? Temos ali na frente a nossa caixinha de pergunta. Como vai acontecer hoje, vamos responder algumas perguntas que estavam lá. E temos aqui a nossa biblioteca ali, tem empréstimos de livros. Usem, façam a leitura, escolham o livro, marquem ali no papelzinho, no caderninho, o nome, o que está escrito lá, retornando, coloque, não tem prazo para leitura, usem à vontade, porque o livro parado não ensina ninguém. E, estando na nossa mão, sempre vai produzir alguma coisa de melhora para o nosso espírito. Então, esses são os trabalhos, vamos dizer, primordiais da casa. E como eu falei, temos já marcado o chá beneficente para o dia 9. Não existe nessa casa nada de prefeitura, de estado, de governo. É tudo o pessoal que trabalha aqui, que age e reage sobre esta casa. Então, um depende do outro aqui dentro. Então, para que essa casa fique de pé, precisamos de todos vocês junto conosco. E que Deus abençoe a presença de vocês. Ok? É isso aí. Então, convido a todos a fechar os olhos, a respirar calma e tranquilamente. Vamos relaxando a nossa mente, o nosso corpo e vamos nos conectar com a espiritualidade que está aqui desde cedo, higienizando e purificando este ambiente para nos receber. Vamos pedir a presença dos nossos amigos espirituais para que estejam aqui conosco, que nos envolvam com sua paz, com sua luz, nos auxiliem no entendimento. Pai eterno, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por todas as oportunidades de crescimento que nós tivemos neste dia. Obrigado por suas bênçãos, por sua proteção, obrigado por sua luz a iluminar os nossos passos. Obrigado, Pai eterno, por colocar ao nosso lado esses amigos espirituais que nos intuem durante a nossa vida, durante o nosso dia, que faz com que façamos melhores escolhas, tomemos melhores rumos em nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo pão material, pelo pão espiritual. Obrigado por todas as pessoas que convivem conosco, por nossos companheiros de vida, por nossos filhos, nossa família e por todos aqueles que são os professores da nossa jornada, que nos ensinam a ter controle, paciência, a ter amorosidade, doçura, respeito e fraternidade. Por mais difíceis que eles sejam, obrigada, Senhor,
porque eles nos ensinam a todo momento. Pai eterno, abençoe a nossa noite, abençoe as nossas reflexões, que elas sejam úteis às nossas questões, às nossas dúvidas, e que nós, Senhor, possamos sair daqui mais instruídos, fortalecidos, renovados e, por que não dizer, mais esperançosos na nossa trajetória, no nosso crescimento, no nosso caminho. Abençoe a nossa noite e abençoe a todos, Senhor, a todos os corações que aqui estão, os nossos amigos espirituais, aqueles que vieram conosco da rua, aqueles que nós trouxemos aqui hoje, para que eles também sejam instruídos, assim como nós, abençoados, assim como nós. Que assim seja. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha que nós perguntamos, hein? Vocês não fazem, nós faz, né, Mari? Vamos lá. Então, hoje nós vamos responder uma pergunta que nos trouxe temas muito interessantes. Mas antes, eu acho interessante a gente começar pelo relato, para a gente entender qual é o contexto das nossas respostas, tá? Então, a pergunta começa com um relato de prática assim. Olá, hoje eu estou com quase 50 anos e sempre procurei fazer o que era correto e justo aqui no mundo físico. Não tenho e nunca tive inimigos. Não guardo rancor, mágoa ou raiva de ninguém. Pelo contrário, só acumulei amigos durante a vida. Apesar de poder ter feito mais para ajudar o próximo, acho que nunca fui uma pessoa ruim e nunca desejei o mal de ninguém. Aos 10 anos, já trocava o dia pela noite, nutrindo uma paixão pela escuridão e desprezando a luz do dia. Não sei por que sou fascinado por cemitérios. Aos 13 anos, já havia visitado a maioria dos cemitérios de São Paulo, chegando a dormir no mesmo, por muitas vezes. Até hoje, sinto vontade de passar a noite entre os túmulos por causa do silêncio e da paz que sinto. Amo rock pesado, com direito a tatuagens de magos e caveiras. Não acreditava em vida após a morte, reencarnação e espíritos, até que em 1995, assisti numa entrevista no Jô Soares, onde um homem dizia sair do corpo e visitar o plano espiritual. Ainda não existia internet para estudar o assunto, mas comecei a tentar diariamente com as dicas que ele deu. Um dia, após descer e subir a Serra do Mar por trilhas no meio da mata, resolvi tentar novamente. E uma energia muito forte envolveu meu corpo e consegui minha primeira projeção astral. Fiquei apavorado quando vi meu corpo deitado na cama e percebi que o meu espírito não respirava. Olhei para o canto do quarto e havia uma mulher com uma expressão de surpresa e sem acreditar no que eu havia feito. O medo tomou conta de mim e, com a situação, pedi para voltar para o corpo. Aquela energia gigante deixou meu corpo e percebi que eu estava respirando novamente. Jurei que nunca mais ia tentar fazer aquilo novamente. Mas, há alguns anos, decidi estudar a espiritualidade. A pergunta: será que o gosto que eu tenho por escuridão, por cemitérios e por coisas e lugares sinistros veio comigo do umbral? Quem vai responder? A Mari. Temos várias perguntas, vamos dizer, vários caminhos para seguir nessa narrativa. Você viu a parte dos 10 anos, que troca o dia pela noite. Isso é natural, né, nosso. Nós fugirmos da nossa realidade do dia
para encararmos a noite que não tem tanto problema, certo? É um ponto que fica gravado na gente da nossa passagem anterior pelo planeta. Tudo que nós aprendemos, mas modificou o nosso ser no estado em espírito, mas não apagou aquilo que nós tínhamos. Se nós tínhamos certo medo, certo, de enfrentar a vida naquela época, nós trouxemos isso para essa aqui e se reflete nessa troca da noite pelo dia. É assim, Maria? Uhum. Depois ele fala, essa é uma parte, que não influencia na outra. Aos 13 anos ele fala que já viu praticamente todos os cemitérios, já conheceu todos os cemitérios. O que isso quer dizer? Nesta encarnação, mesmo interiormente, mesmo lá no fundão dele, certo? Ele está procurando o corpo dele da encarnação passada. Ele já viveu uma vida melhor lá e acha que nessa aqui ele não vai dar conta da vida que ele escolheu. Seria uma saudade que ele tem. Seria uma saudade, certo? Então ele vai no cemitério para ver se se sente bem, é lógico, porque lá ele ficou muito tempo, certo? Entre aspas, vamos dizer assim, porque nós, ao desencarnarmos, nós vamos ao cemitério, o nosso corpo vai ao cemitério, mas nós seguimos em certas ocasiões. Outras ocasiões nós ficamos ali muito tempo ainda cuidando do nosso corpo, vamos falar assim, né? Para quê? Para nós podermos nos libertarmos de nós. Depois, no fim, eu já vou dar um pulo lá no fim, para depois nós falarmos a outra parte. Ele fala do umbral. Será que isso veio do umbral? O que nós entendemos por umbral? Se nós formos ver no espanhol, o umbral é a soleira da porta de entrada. Certo? E nós, se nós analisarmos, nós passamos pelo umbral todo dia, né? Entramos e saímos. Mas no campo espiritual, o umbral quer dizer lugar sombrio aqui né? Se teve como ideia de lugar sombrio, não é. É uma passagem obrigatória nossa. É onde nós vamos nos encontrar conosco realmente. Certo? Então, mas vejam, quando lançou o filme André Luiz, Nosso Lar. certo? Do Nosso Lar? O Nosso Lar, todo mundo ia no cinema para ver o umbral, como era o umbral, certo? Ele falou, o filme teve quase 1 hora de filme e o umbral teve 5 minutos. Falou, todo mundo ia lá para ver esses 5 minutos do filme. Vejam como impressiona o umbral, não é? Então vejam, nós obrigatoriamente, o Chico não teve que passar no umbral, teve. Porque tem que descarregar as energias que a carne põe sobre nós, sobre o nosso espírito, sobre o nosso perispírito, certo? O peso desse aqui, certo? Nós temos que dar um tempo, dar uma pausa e passarmos para esse lado. Podemos ficar lá quanto? 5 minutos. Mas nós temos que passar lá. Certo? Podemos ficar anos e anos, séculos? Podemos. Vai depender daquilo que nós somos, daquilo que fizemos e daquilo que nós trabalhamos a nossa vida. Ele fala que não tem inimigos, que vivem uma vida boa e tal. Perfeito. Então, vejam, o umbral já vai ser bem menor nessa situação. Porque quanto mais eu me produzo sobre mim, ou seja, quanto mais eu me enriqueço,
certo? Menos eu vou passar lá. Certo? E eu falando sobre o Chico, ele deve ter feito assim, ó, deu um pé aqui, outro lado, já pulou o astral, né? Mas, como ele disse, eu tenho que passar por lá, né? Então, só amarrando isso que o Sr. Cláudio falou, né? Então, o que ele falou? Ele falou a primeira parte, que é sobre a atração pela escuridão em cemitérios. Será que é uma herança espiritual? Foi que ele acabou de explicar. Então, segundo o Espiritismo, as nossas inclinações, nossos gostos e tendências podem ser reflexos de experiências vividas em encarnação anteriores ou mesmo de vínculos espirituais ainda ativos, que é o Sr. Cláudio falou, o vínculo ativo com a minha existência passada, o vínculo ativo com aquele tempo que eu passei ali para me reequilibrar no umbral. O gosto por ambientes sombrios, como cemitério, não é necessariamente um sinal de desequilíbrio, mas pode indicar memórias inconscientes de vivências passadas em planos espirituais densos, como o umbral. Afinidade vibratória com ambiente de silêncio e introspecção. Então pode ser também que essa pessoa, ela goste de paz e tranquilidade e ela precisa deste momento para estar ali em reflexão, em meditação, no autoconhecimento de si mesmo. E também uma busca por contato espiritual, mesmo que inconsciente, com dimensões além da matéria. É o que o Sr. Cláudio está falando. Às vezes quer ter ali um contato espiritual, mas vai até o cemitério inconscientemente para estabelecer ali este contato. E o Sr. Cláudio falou do livro, do Nosso Lar, do filme, né? Mas eu gosto mais do livro, porque o livro é mais detalhado, né? Tem muito mais situações interessantes e explica muito melhor, porque o filme, ele tem ali a sua licença poética e é um resumo, uma coisa muito na superfície, né? Então, assim, para a gente poder estar entendendo bem o que acontece nesse relato, é interessante a gente ler o livro, né? Que ali tem muito mais coisa. Então, em relação ao Nosso Lar, o umbral, conforme descrito por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, é uma região de sofrimento e aprendizado, onde os espíritos permanecem até que eles estejam prontos para seguir o rumo a esferas mais elevadas. A atração por elementos ligados ao umbral pode ser uma reminiscência espiritual, mas também pode representar uma missão de auxílio, caso o espírito esteja preparado para atuar como intermediário em planos, entre os planos. Então, assim, às vezes também quando as pessoas sonham que estão frequentemente no umbral, mas eu sou tão boa, eu faço a caridade, eu faço meu evangelho no lar, eu faço minhas preces, eu ajudo todo mundo, mas por que eu sempre sonho que estou ali, no local de sofrimento, com muita gente? O que eu estou fazendo lá? Será que é para lá que eu vou? Aqui está dizendo que não, que você pode ter essas reminiscências, ou porque você realmente passou por lá para se equilibrar e lembra deste momento, ou porque você está ali com o seu mentor espiritual indo ao socorro, né? Porque assim, nós doamos os nossos fluidos vitais para o reequilíbrio dos amigos espirituais. Então, às vezes é necessário a gente ver os relatos, tipo projeção astral do Saulo Calderon. Ele fala que ele sempre está em locais de sofrimento para estar ali doando a energia, né, para os nossos irmãos que estão ainda aí nesse equilíbrio, né? Então, às vezes você, na vida material, você faz tudo de certinho e sonha com umbral, significa também que você está ali com o seu mentor espiritual auxiliando. Só que quando nós acordamos, nós não temos ali essa visão clara, esse entendimento total. E é por isso que a gente precisa das nossas leituras, do nosso contato com as obras de Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns, para a gente estar ali fazendo as nossas análises. Porque na matéria eu sou assim, mas quando eu estou sonhando, eu sonho com isso. E de repente a gente tem uma ideia totalmente contrária. Você acha que ali é seu destino? Não, na verdade você está ali
fazendo um trabalho espiritual, um trabalho de socorro, um trabalho de auxílio. E eu esqueci de falar. A nossa reencarnação se completa mais ou menos aos 7 anos. Como essa pessoa falou, aos 13 anos já conhecia o cemitério. O que acontece nessa faixa etária? Nós estamos tomando posse do nosso eu sideral, certo? Do nosso eu verdadeiro. Porque até de 12, 13, 11, 12, 13 anos, ainda a mamãe e o papai ainda nos coordena, nos dirige, não é assim? Depois disso nós, entramos naquela fase... Desabrochamos, de adolescentes. Muita gente fala que é aborrecentes, mas não é adolescentes, Nós entramos na adolescência buscando quem nós somos sideralmente. E por isso essa busca incessante dessa entidade querer ir até o cemitério buscar onde que foi o meu corpo, onde que está o meu corpo lá presente. Deu para entender bem? Só para fazer isso aí. Então vamos lá, a Mari tem mais um planinho. Não, é porque assim, ele conta que quando ele saiu do corpo, ele ficou assustado porque o espírito não respirava. Então é importante a gente falar sobre o perispírito. Você pode falar. Quando nós... Veja bem, ele fala em projeção astral. Quando nós temos essa capacidade de nos projetarmos para o astral, isso acontece diariamente. Acontece, Isso acontece diariamente. Então, bateu a cabeça no travesseiro, fechou os olhos, já estou voando. Só não lembra. Só não lembra. Só não lembra, mas vai. E sente o corpo totalmente. Quando eu quero fazer isso lucidamente, querer saber como eu faço, existem meios? Existem. Existe meio de eu provocar essa situação. Olhe bem, de eu provocar essa situação, existe. Existe meio de eu estudar para fazer essa situação ser normal ou ser útil para mim e para a sociedade? Existe. Certo? Então, o mais aconselhado é que venha para uma casa espírita, alguém que saiba fazer, um grupo que saiba trabalhar nesse estado, para estar amparado. Porque o que acontece? Quando nós saímos, eu vejo mais assim, como um transe mediúnico, essa projeção astral, certo? Que pode ser provocado aqui, vamos dizer, aqui nos nossos trabalhos. Esse transe mediúnico é assim, quando eu estou no grupo aqui, nós temos pessoas que trabalham conosco, que já estão mais tempos aqui, estão, vamos dizer, afinizados com esse mundo espiritual, nós temos um certo suporte da espiritualidade atrás de nós. E quando eu provoco sozinho, eu não tenho todo esse amparo. Certo? Eu vou para eu sou, vamos falar, de um piloto de avião. Certo? Eu tenho aqui uma pessoa que viaja toda hora, todo momento, está aí nos ares, aí voando. E por isso eu estou falando disso. Aí o que acontece? Ela fala assim, vamos conhecer lá o avião, vamos ver como é que é por dentro. Aí eu vou. Chego lá, estou lá no avião, nossa, o que é isso? Aqui é a cabine do piloto e tal, aqui é o manche, aqui é isso, aqui é aquilo. Aí ela dá uma piscada, eu vou lá e sento no avião e bum. Agora é minha vez. Sem conhecer nada. O que vai acontecer? Um desastre, não vai?
É o que acontece quando nós nos precipitamos sem a devida orientação. Certo? Eu exagerei no termo, mas desculpa a colocação. Por quê? Porque quando eu exagero, quando eu não sei o limite, quando eu não estou preparado para passar desse limite para esse, os acidentes acontecem. Quando se prepara aqui, o amigo espiritual dessa criatura que tem esse dom, que é dele, ele já vai, vamos dizer, se afinizando com o amigo espiritual. Certo? E quando ele passa para esse transe mediúnico, o amigo espiritual está do lado. Opa, você está comigo. Quando eu não estou preparado, o amigo espiritual está longe. Vamos provocar isso, senhor Socorro. Não entendi. Vou provocar essa situação aí. Mas a gente já não sai todo dia. A gente sai todo dia, mas você sai a esmo. Certo? Então tem uma pessoa pensando em você lá no Polo Norte, certo? Você sai do corpo e é atraído por aquela pessoa, certo? A outra está pensando em você lá no Rio Grande do Sul. Essa noite eu vou lá para o Rio Grande do Sul, certo? Situando lugares. Você não sabe, só não tem consciência de que você saiu. Você não tem consciência. Você está num estado inconsciente. Você vai e não lembra. Quando eu provoco, eu saio e lembro. Porque a minha vontade, ou seja, tintim por tintim, né? Ou seja, o meu livre-arbítrio. Né? Então, o meu livre-arbítrio fala muito alto nessas questões, certo? Por isso ele fala que quando ele saiu do corpo, ele teve essa projeção astral. Perfeito, certo? Quando ele fala que tinha uma mulher no quarto que ficou brava, ou que ficou assustada, é justamente isso. O amigo espiritual não esperava o ímpeto total dessa criatura. Então, naquele ímpeto total, por quê? Porque a minha vontade, o meu livre-arbítrio, me manda, ninguém segura, nem o amigo espiritual. Certo? Então, como eu não tenho controle, como é que ficou o amigo espiritual apavorado? Se ele realmente atingisse zonas umbralinas, ali acabava a encarnação dele. Certo? Porque não teria como voltar. Ele já viu o corpo sem respirar. Só quando ele volta em espírito que ele vê o corpo respirando. Então ele teria ali o término da sua existência terrena, nessa encarnação. Certo? Então por isso o impacto tem que ser grandioso para que a gente tome consciência dos perigos que estão à nossa volta. É possível remediar isso ou controlar isso? É possível. A partir do estudo, do carinho, da dedicação, do envolvimento com aquilo que você busca, da paciência e de uma série de fatores que vai fazer com que eu aprenda a lidar com essa situação. Certo? E, mais importante, como eu vou usar essa situação em prol de uma coletividade, que é para isso que nós viemos. Quem vem com essa situação, quem já vem com esse dom, é o dom de auxílio, dom fraterno, dom de trabalhar em prol das criaturas. Né? Há pessoas que desvirtuam? Sempre há e haverá. Certo? Porque nós somos randômicos. Hoje eu quero, amanhã eu não quero.
né? Então, nós temos que ter essa convicção de que nós trabalhamos para nós nos melhorarmos física, moral e espiritualmente. Aí, ele vai falar sobre os símbolos, né? O estilo de vida e símbolos. É um julgamento espiritual? Aí diz que não, que o gosto por rock pesado, tatuagens, caveiras e magos não é por si um indicativo de ligação com o umbral. O espiritismo, ele não julga as aparências, né? Mas sim as intenções e as ações. Então, a gente ouve o relato, trata-se de uma pessoa que ele diz lá que ele valoriza o bem, não guarda rancor, ele busca uma evolução espiritual. Então, essa busca dele, esse comportamento, esse caráter dele, já é um ponto altamente positivo, não condenatório. Também pode ter outro fator, outra vertente. Isso que ele viu como projeção astral pode ser uma dupla vista, certo? Então, o que acontece? Eu estou aqui, a dupla vista eu vejo por onde? Pelos olhos? Não, vejo pelo corpo, vejo pelo espírito, certo? Então, eu estou aqui e saio fora um pouquinho, já estou vendo o mundo astral à minha frente, certo? Então dá a impressão de que eu estou astral. No sonambulismo tem isso, no êxtase tem isso. Então existem várias, vamos dizer, vertentes para se seguir, para se chegar num veredito concreto, né? Tem uma dúvida aqui, também a pessoa não pode ter trabalhado na área, por exemplo, ter sido um coveiro, então ela vivenciou muito isso aí, tanto de tirar a pessoa. Não pode ter sido também uma lembrança dessa situação? Geralmente não, porque aquilo que te machuca, aquilo que você faz arduamente, você não quer se recordar. Você quer se recordar só das coisas boas que você viveu. Não. Para a gente ter um parâmetro também é cabível, perfeitamente cabível a pergunta. Porque a gente está falando assim do que diz, né, a doutrina, do que pode ser, mas não é nada exatamente, né? A gente está falando aqui o que fala. Como eu disse, tem várias atenuantes, várias vertentes para a gente seguir. E assim, sobre esse assunto de desdobramento, né, a viagem astral, tem relatos interessantes do Valdo Vieira, do Saulo Caldeirão, do Ernesto Bozano. E o interessante é que mesmo a gente pegar o Valdo Vieira e o Ernesto e o Saulo Caldeirão, que são especialistas nisso, eles sempre fazem a viagem astral acompanhado do seu mentor espiritual. Como eu falei, precisa ir se aproximando do seu amigo espiritual, certo? Não pode fazer sozinho. A Dona Ivone também estudou toda a doutrina no cemitério, certo? Ela contando. Ela queria ficar no cemitério. Para ela, o mundo era o cemitério. Então, ela queria estudar, ela pegava os livros dela e ia para o cemitério estudar, né? E, quando ela começou a mediunidade dela, o amigo espiritual já estava bem próximo dela, né? Então, para ela escrever os livros, ela sai em desdobramento, para fazer os livros dela, sai em desdobramento, né? E vê tudo, as paisagens, vê as pessoas, vê tudo, para depois ela conseguir transcrever, com o auxílio ainda do mentor espiritual, transcrever para o papel tudo aquilo que ela viu, certo? Mas aí precisa estar realmente o mentor espiritual da pessoa junto dela. O quê? Aquela mulher aqui, o espírito daquela mulher seria a mentora do... Pode ser a mentora da pessoa. Pode ser um espírito que estava na espreita também, provocando a pessoa para que ela fizesse isso para tirar alguma satisfação, certo?
Se é uma pessoa boa, tranquila, geralmente é o espírito, é teu espírito protetor. Ou alguém que estava ali, vamos dizer, aos cuidados do teu protetor, do protetor dessa criatura, para tomar conta dele. E se a gente pensar no espírito protetor, no que diz a doutrina sobre os espíritos superiores, nós sabemos que os espíritos superiores, eles sabem do que nós pensamos, ainda mais se ele é o nosso mentor. Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente gosta. Então, no caso ali, ela não teria um espanto, uma surpresa, porque ele saiu. Foi de repente assim. Ela já saberia, porque ela não está sempre com ele, ouvindo, sabendo que ele está fazendo esse treino, né? Então ela já está bem, né, inteirada do que está acontecendo. Então, eu acredito que não seria ela, porque ela se espantou com a saída dele. Não poderia ser um obsessor? Não, porque ele não consegue ver o obsessor completamente. Certo? Mesmo no transe mediúnico, se tiver um obsessor do lado, você não vê ele, né? É muito raro a pessoa se mostrar, vamos dizer, dar a cara na cara da pessoa, certo? Se eu sei agir nas sombras, por que eu vou me mostrar para ele? Se você encarar o obsessor, ele foge. Você não encara. É tipo naquele filme do Divaldo, né? Aquele rapaz persegue ele o filme todo. E eu acho que o Divaldo nunca viu o rapaz, né? Nunca viu. Só quando o Divaldo adota como filho a mãe dele, né? Aí ele, 30 anos depois, certo? E ele lá, batalhando na orelha do Divaldo, certo? Só depois que a mãe dele reencarna e abandonam ela lá. O Divaldo Franco tinha só 600 filhos no nome dele. Só isso. Certo? Ele falou, é mais um filho meu. Aqui no físico? Aqui no físico, É da ONG, né? Da casa de abrigo que ele tem, a ONG que ele tem. Né? Lá no Pau da Lima, lá tem onde era a sede dele, lá onde ele fez o hospital, tudo lá. A Casa do Caminho, Então lá tem 600 filhos dele. Então, e aí, que nem o Elber falou, que nós saímos toda noite, né? Para a gente pensar sobre isso, tem um trecho do Ernesto Bozano que diz assim, ó: o ser humano possui um corpo etéreo que pode, em certas circunstâncias, afastar-se do corpo físico e retornar após realizar algumas tarefas ou apenas ter feito um pequeno passeio. Então, assim, quando o Elber fala assim, ele está se referindo ao nosso sono, que toda noite a gente dorme, o corpo descansa, né? E nós regressamos ao mundo espiritual ou caminhamos por aí. No caso dessa pessoa, veja que ela estava... Isso acontece, essa saída do corpo, assim, acontece quando nós sofremos uma excitação, ou quando nós sofremos um impacto violento, ou quando nós estamos extremamente cansados. No caso, ele fez essa caminhada, essa trilha, certo? Então estava exausto. E quando o fardo físico, arriou, ele faz essa transição, certo? Então, é nesses momentos que se há, vamos dizer assim, essa transição. E é isso necessário, certo? Porque senão a gente andando, o espírito vai para lá, eu vou para lá, não está certo, né? Então eu preciso estar num estado, vamos dizer, alterado de consciência. Aí eu consigo fazer essa transição. E um exemplo desse estado alterado, assim, que eu posso citar, é na biografia da Viola Davis. Ela disse que quando ela era criança, teve uma briga muito grande entre o pai e a mãe dela. Eles estavam brigando e ela se trancou no banheiro. Ela se encolheu, abraçou as pernas e ficou ali mentalizando para parar com tudo aquilo. E ela sentiu um torpor e ela sentiu ela se elevando, mas ela não sabia o que era aquilo. E ela olhou e ela viu o corpo dela, né? Então, é esse estágio
que o seu Cláudio está falando, de excitação, a gente consegue fazer essa emancipação. Né? Só que muitas vezes a gente não sabe o porquê que isso acontece. Né? A gente não, né? A pessoa que está ali, a criança que está ali, o adolescente que está nesse momento de excitação e sente esse torpor e essa elevação, ele não consegue entender o que está acontecendo, né? E se assusta. Tipo uma capitalização projetiva, porque catalepsia? Isso, catalepsia projetiva. É, quando a gente está dormindo, a gente acorda de repente e não consegue mover o corpo, não consegue se mexer. Isso aí seria catalepsia progressiva. Mas não nesse caso não é catalepsia. Pode ser êxtase, pode ser a dupla vista e pode ser sonambulismo. E para estudar isso aí, nós temos aqui da pergunta 400, no Livro dos Espíritos, a 454. Vai falar de sonho, catalepsia, sonambulismo, êxtase, vai falar tudo isso englobado nessa situação. Pode ir lá em casa e trazer as dúvidas para o Cláudio responder. Hã? Pode ler em casa e trazer as dúvidas para você responder. Pode ler em casa. Então, 400 a 454, e depois tem mais um ensaio teórico lá na frente, pode ler também, que faz parte desse capítulo. Certo? E aí, ele fala assim sobre a conclusão. Veio do umbral? Diz o seguinte, que a doutrina espírita, ela não condena gostos ou estilos, mas analisa as intenções e ações. O relato mostra uma trajetória de busca, respeito ao próximo e abertura à espiritualidade, o que indica progresso moral. Então a pessoa está ali naquele momento buscando sempre seu crescimento. A afinidade com símbolos sombrios pode ser uma ressonância espiritual, mas também pode apresentar uma missão de auxílio, uma sensibilidade para o sofrimento alheio ou uma busca por silêncio e introspecção. O importante é seguir cultivando o bem, estudando, praticando a caridade e buscando o autoconhecimento. Como diz Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. E aí, tem aqui uma biografia, né? Uma bibliografia, que é a sugestão de leitura. O Nosso Lar, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 400. E ele fala também sobre outros autores, tipo a Terezinha Oliveira, também fala muito isso. O livro do André Luiza, O Libertação. E ele também indica a Viagem Espírita, de 1862, de Allan Kardec. E a Memórias do Suicida, da Dona Ivone. São as indicações que ele coloca aqui. Ok, pessoal? Pessoal, ajudem-nos a nós aprender Espiritismo, tá certo? A nós entender a doutrina. Façam suas perguntas, coloquem lá. Se não quiserem fazer pessoalmente, certo? Porque é útil para todo mundo. Ah, mas eu vou fazer isso, será que vale a pena? Vale a pena, porque a dúvida de um sana a dúvida de muita gente também, certo? Então é importante que porque às vezes nós falamos de Espiritismo, eu, a Mari, quem está mais chegado ao grupo, como se é nossa vida, então é o nosso cotidiano. Mas para outras pessoas que estão começando agora, tem uma certa dificuldade. Ah, mas essa é uma pergunta boba. Não é boba, nenhuma pergunta é boba. Tudo é para a gente aprender a lidar melhor com a gente mesmo. Então, se tiverem dúvida, não quiserem fazer para nós, também não precisa pôr o nome. Só colocar lá na caixinha, nós conversaremos, marcaremos uma data propícia e nós conversaremos sobre a questão. Tá ok? E muito obrigado por ter colocado nós para estudar um pouquinho para poder responder a pergunta. Quem fez a pergunta, muito obrigado. Ok? Que a paz seja sobre todos. Pessoal, avançamos do horário. Agora eu olhei para o relógio. Assustei. Certo?
Vamos lá? Barba e cabelo, mesmo. Faz encerramento. Então, nesse momento, vamos cerrar os nossos olhos, vamos doar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos. Os nossos melhores pensamentos aos nossos irmãos do caderno de oração. Vamos mentalizar aquele caderno todo iluminado, todo radiante. E vamos enviar para todos pensamentos de saúde, de refazimento, de paz e harmonia, de motivação, alegria para continuar a sua trajetória, de fortalecimento físico, fortalecimento psíquico, fortalecimento espiritual. Vamos mentalizar a nossa casa, enchendo-a de luz, mentalizando cada pessoa que mora ali conosco, mentalizando felicidade, alegria, mentalizando paz e harmonia, que todos ali estejam unidos pelos laços da amizade, do amor, do respeito. Vamos neste momento mentalizar este ambiente, mentalizar a nós mesmos e sentir as emanações espirituais deste momento, trazendo a paz e a harmonia que nós precisamos. Vamos sentir a espiritualidade nos envolvendo, trabalhando no nosso corpo físico, essas emanações espirituais, fortalecendo nossas células, harmonizando nossos sistemas, sistema respiratório, sistema endócrino, o trato urinário, sistema circulatório, renovando todo o nosso corpo físico, aliviando nossas dores, trazendo alívio e bem-estar, potencializando o nosso tratamento médico, renovando tecidos, células. Vamos sentindo esse fluido espiritual, nos renovando fisicamente, à medida que vamos respirando e absorvendo. Vamos, neste momento, agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, dos espíritos guias responsáveis por esta casa. Obrigado, queridos amigos. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado por toda a espiritualidade, por este encontro, por esta noite. E encerrando este momento, vamos unir as nossas vozes, os nossos pensamentos. E vamos espargir toda essa energia, todo este fluido vital, através da prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Que a paz, as bênçãos e o amor de Jesus estejam sobre todos os corações e que nos regressos aos seus lares sejam guiados e fortificados pelas bênçãos de Jesus sobre todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus.